Boa noite, meu povo! Mais uma live da Nutri. Eu sou Cris Laucha, sua nutricionista preferida e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito relevante na maioria da vida das pessoas, que é sobre ansiedade. Então fica até o final que nessa live vai ter bastante informação legal e eu convidei uma pessoa muito especial, especialista em emagrecimento, que é a Núbia. Assim que ela solicitar, eu vou colocar ela na live e espero que vocês gostem, né, dessa nossa conversa. Vai ter bastante coisa legal, vai ser bem produtivo. Eu tenho certeza que a gente vai poder agregar. E no final, se você achar que essa live contribuiu com você e você quer que esse conteúdo chegue a mais pessoas, envie a live para os seus amigos, para quem precisa um pouquinho mais de informação. Núbia já tá aqui, você quer solicitar para entrar, Núbia? Que daí eu coloco você na live aqui já. Pode pedir para entrar, Núbia. É isso, certo? Ah, eu tô aqui, caiu. Que bom que deu certo, Núbia. Deu certinho, ainda bem, né? Sim, queria que você se apresentasse um pouquinho, né, pra gente entender um pouquinho como é que funciona seu trabalho hoje. Fica à vontade. E obrigada pelo convite. Ah, tá. Eu que agradeço, né? Muito bom estar aqui, né? Falando com vocês, né? Todos. Meu nome é Núbia, né? Sou psicóloga há mais de 10 anos e sempre gostei muito de trabalhar, né? Sempre eu sonhei em ser psicóloga. Mas, assim, a questão da ansiedade, a questão também do emagrecimento, da obesidade, sempre foi um tema que me despertou bastante atenção. Então, nesse processo, eu venho, fui procurando, né, sempre buscando vários conhecimentos, fazendo cursos, especializações, para poder entender, né, porque acaba que é algo que exige muito, né, exige uma pessoa, exige uma equipe, exige, envolve questões culturais, então é algo muito amplo, né? E além de tudo, a questão da ansiedade, né? Que hoje nós estamos em primeiro lugar. Então, imagina o quanto de coisa que envolve, né? E muitas das vezes a ansiedade a gente vai descontar, aliviar essa ansiedade a partir do que? Da comida, né? Nesse comer. Então, assim, é um pouquinho, né, da minha vivência, um pouquinho do que eu trabalho, e estou aqui à disposição para esclarecer as dúvidas, para a gente poder conversar, um bate-papo bem agradável aqui. Sim, tenho certeza que vai ser aí no final a gente abre para perguntas, até pra gente, né, falar um pouquinho mais sobre esse tema. Então, conta um pouquinho pra Isso. gente, né, como que funciona esse sistema da ansiedade no corpo, assim, né? Você que entende mais da mente do que eu, né? Como que funciona, assim? Porque existem diferentes graus, mas a base acredito que deva ser a mesma, né? Então, como é que a gente entende o que que é ansiedade? Você podia explicar um pouco pra gente? Uhum. Então, a ansiedade, todo mundo sabe que é o quê? É uma preocupação em excesso, né? De maneira mais simples. Mas a ansiedade, a pessoa ansiosa, ela tem que, tipo, meio que uma persona, né? É possível identificar quais algumas das características que essas pessoas têm. Então, são pessoas muito controladoras, geralmente são pessoas que realmente querem ter certeza, querem ter segurança, têm dificuldade em lidar, né, com as vulnerabilidades, né? Isso para eles o assusta. Em alguns casos, né, também apresenta também uma baixa autoestima. Então, por ter uma baixa autoestima, são pessoas que realmente se cobram muito perfeccionismo, resultado, é, querem ter tudo certo, né? Nada pode sair fora. Então, acaba que tudo isso é um medo também, né? Apresenta um medo muito intenso, né? De alguma situação, né? E a pessoa, geralmente, o ansioso, ele tem muita dificuldade de lidar com as emoções, tanto com emoções que são muito intensas, né? Seja de um ponto para o outro, quanto também para lidar com emoções que também são é,
fogem ali, né? São muito desagradáveis, né? Que são realmente difíceis de serem lidadas, devido a essa questão, né? De achar difícil também lidar com essas vulnerabilidades, né? Foca muito, por exemplo. Perguntando, Pode perguntar. né, até para deixar claro, que na verdade também, pelo que eu entendi na faculdade, né, não vi tanto fisiologia que nem você nessa questão, Uhum. mas a ansiedade é um mecanismo do nosso próprio corpo, né? Então, assim, Isso. tendo do grau, a ansiedade ela acaba sendo positiva, porque a gente tem os feedbacks, né, no nosso cérebro ali, o sistema parasimpático, simpático, né, que tem relação a isso. Então, em determinados, né, momentos ou situações, é legal a gente ter ansiedade justamente para nos proteger de alguma coisa. Mas a partir do momento que isso faz muito parte da nossa vida, né, acaba atrapalhando as nossas atividades, eu não sei se eu estou certo, você corrige, aí já se torna, né, um grau de realmente doença. Que é o que você está falando assim, a ansiedade, ela tem a ansiedade normal, que é essa que nos preserva, que né, por exemplo, se você vai sair à noite, né? Então você vai ficar mais esperto num lugar que você nunca foi, você vai ficar mais atento. Isso é mecanismo de você se prevenir, né? Você cuidar da sua vida, né? Então é uma forma de se preservar. Então vamos fazer uma coisa nova, você vai se preparar para aquele momento. Então, ela tem esse lado que é o normal, é importante a gente ter, né? Ela é um mecanismo também que acessa, né? Luta e fuga, né? Então, por isso que era que você falou do sistema nervoso simpático e parasimpático, né? Então, em alguns momentos, a gente quer realmente falar, não quero entrar em contato, isso é muito difícil, né? Mas, assim, tem que saber o que é realmente, verificar. Mas aí, voltando aqui a falando a ansiedade, né? Como você falou, ela é patológica quando você começa a ter muito mais prejuízos na sua vida. Aquilo, às vezes, que antes poderia ser, eu falo, a ansiedade não é nossa inimiga, ela é nossa amiga, né? Ela se torna nossa inimiga a partir do momento como a gente olha para ela, né? Como que a gente lida com ela, como que a gente vai conviver com ela, porque ela precisa de ter, ela protege a nossa vida, né? Então, hoje, então, por exemplo, assim, é algo que existe desde dos nossos ancestrais, dos nossos antepassados, né? Então, imagina lá na Idade da Pedra, né? Então, a gente precisava o quê? Se proteger. E então, o que a gente fazia? A gente ficava, às vezes, em algum determinado tempo, protegendo os animais. Se a gente saísse, a gente poderia ser, ó, né? Comido por eles, né? Então, é um mecanismo que a gente também, para preservação nossa, né? Então, a patológica é quando você percebe o nível de intensidade, quando você começa a perceber no seu próprio corpo, né? Você vai tendo sintomas corporais muito acentuados, né? Eu falo, aí o nosso sistema nervoso simpático, né? Que eu falo que de simpático ele não tem nada, né? Aí ele vai acessar, né? Que aí vai coraçãozinho dispara, né? Você vai sentindo falta de ar, sensação de morte, né? Tensão, né? Muita tensão no E é corpo. Tem pessoas que sentem, né? porque Hã? é bem sério, né? Porque eu lembro que quando eu estava na faculdade, eu estava vivendo, né, uma época de bastante intensidade de trabalho, de faculdade, e eu cheguei até ir no cardiologista para falar para ele que eu estava com palpitação no coração, que eu tava, já estava preocupada, achando que tinha alguma coisa. Ele falou que, na verdade, isso era ansiedade, que era para eu ficar calma, né? Que por conta das minhas tarefas isso era normal e às vezes acabava se confundindo até com problema do coração e outras coisas. Então, assim, para você ver como ela altera o nosso corpo mesmo, né? Trazendo para a realidade, assim, porque eu já passei por isso também. Então, assim, a gente passa, né, no dia a dia. Chega a você pensar que você tem alguma coisa mesmo, assim, uma coisa séria. Uhum. É isso mesmo. E muitos, né? Por exemplo, diante de uma avaliação, né, na faculdade, avaliação do trabalho, né? Muito comum. E muitas pessoas realmente têm até dificuldade. Não aceitar realmente, né? Não, como que eu estou sentindo tudo isso aqui? Vai falar que é só ansiedade, né? É algo ali psicológico, né? Que muitas vezes as pessoas falam, né? Então, não, eu falo, não, mas você pode procurar, faz todo o check-up, vai no cardiologista, porque aí a pessoa começa a perceber que as nossas emoções, elas vão reverberando no nosso corpo, né? E a gente for para analisar, usando um método que eu utilizo bastante, a nossa engrenagem, né? Nós temos uma situação, ela é neutra.
Aí o pensamento, né? O pensamento ele pode ser alterado, né? Agora, o sentimento, não, ele existe, ele é inquestionável. Se você falar para mim, eu estou sentindo isso, tá, ué, você está falando, você está sentindo isso mesmo. Né? E o nosso comportamento, como que eu vou agir a partir do quê? Daquilo que eu estou pensando. Então, se eu analiso uma situação como uma situação perigosa, uma situação que vai me colocar em risco, qual que vai ser a minha ação? Né? Pode ser que eu vou paralisar, né? Pode ser também que eu vou explodir, né? Aí as sensações eu posso me sentir mal com aquilo, né? Então a gente vai, posso me sentir triste, posso ficar muito mais ansioso diante da situação. Então é importante a gente ver que a situação ela é neutra. Quem vai dar o significado é a nossa interpretação. Como que eu vou reagir diante de uma situação que me deixa mais ansiosa? E a meditação ajuda muito, né, nesses casos, você controlar a respiração, né? Sim, não, tem vários recursos, né? Que é a hora que a gente acessa o nosso sistema nervoso, o parasimpático, né? Que aí é a hora da gente equilibrar. Porque quando a gente está num nível de tensão, nível de ansiedade muito grande, vem uma carga muito grande no nosso corpo. E essa carga, ela precisa de ser sair de alguma forma. E geralmente, quando a gente não busca algum recurso para lidar com isso, ela fica no nosso organismo. Por isso que depois que passa, você vê aquela sensação, nossa, eu estou exausta, estou morrendo de cansada, não estou dando conta, né? Porque é uma adrenalina, é uma carga muito grande. Aí o equilíbrio vem quando a gente começa. Então, eu vou usar da respiração, trabalhar bem a respiração. Eu vou utilizar também, igual você falou, da meditação, né? Que é o quê? Trabalhar o estado de presença, né? Estar presente, que é muito importante. Que ao invés de eu ficar no quê? No que pode ser, que pode nem vir a acontecer, na maioria dos casos, né? Então a gente vai criando uma imagem que realmente pode nem existir. A ansiedade acho que é justamente isso, né? Você viver lá na frente, não viver o momento presente, né? Ficar numa Isso. situação que não. Criar pensamentos na sua cabeça, né? Tô falando assim pela experiência que eu tenho e também pelo que os meus pacientes me falam, assim, na prática, né? Que acaba, às vezes, muitas vezes, levando isso para alimentação. Isso. Uhum. E a comida, né, ela, querendo ou não, ela proporciona realmente ali uma sensação, ela traz prazer, né? Ela alivia a ansiedade, né? Eu costumo dizer que ela é o ansiolítico, né? Menos eficaz e o mais utilizado, né? Porque vai ter recursos, depois você vai ter, a continha vai vir, né? Então a gente precisa de ir observando, porque a curto prazo, você ir lá e comer, você vai ter um resultado. A médio você vai ter outro resultado e a longo prazo outro resultado. Então a coisa vai tendo proporções diferentes. E eu acho muito importante, assim, frisar, né, que é o que eu sempre falo para os meus pacientes, é que é um alívio momentâneo. Eu tô triste, eu comi um doce. Então, é só ali na Isso. hora, não vai acabar com a sua ansiedade, não vai te deixar menos ansioso. Vai liberar ali um nível, né, de dopamina no seu cérebro, vai fazer um pouquinho mais feliz, né, de ter comido açúcar. É uma energia muito rápida. Então, eu imagino que como a ansiedade é algo que capta muito, né, a nossa energia, você tá tendo uma energia rápida, dando pro cérebro uma energia rápida, claro que ele vai adorar. Então é assim que ele trabalha. Catou muita energia, pensando até mesmo em dieta restritiva, né? Quando a gente faz dieta muito restritiva, por que não dá certo? Porque o nosso cérebro ele quer fonte de energia rápida e a gente está esgotando todas as fontes de energia rápidas, que são os açúcares, né? Então, por isso que às vezes acaba a gente ficando mais estressado, aumentando o hormônio do cortisol, ficando ainda mais ansioso. Então, por isso que a gente precisa tratar a raiz do problema, para que esse problema ele não vá crescendo, que nem você falou. Isso mesmo. E no trabalho da psicologia, a gente vai buscar isso mesmo. Porque geralmente, às vezes, eles vão falar assim: eu já tentei várias coisas, eu não consigo emagrecer, tararã, aquele monte de, né, frases que eles já têm ali no repertório. Né? Mas aí o quê? Aqui são só os fatos que acontecem, mas na terapia a gente vai trabalhar aqui, nessa raiz. O que é que está por trás?
Aí a gente vai colher uma história, né? Fazer uma investigação bem minuciosa. Vamos trabalhar quais são os recursos que o cliente tem e fortalecer. Quais são os perigos eminentes e como que ele vai poder lidar com esses perigos. Né? Então, uma coisa vai ajudando a outra. Né? Então, é importante realmente ter toda uma equipe para ajudá-los, né, nesse momento. Né? Então, eu falo assim, olha, emagrecer, a gente precisa de ter um tripé, né? A gente precisa de trabalhar as três partes, precisa trabalhar a alimentação, né? Fazer, né, todo um acompanhamento para o nutricionista, atividade física, né, que é super importante, que eu falo que é o ansiolítico mais eficaz e menos utilizado. Ainda bem que está mudando, né? Eu vejo que está, ainda bem que está, estou vendo que as pessoas estão, mas assim, ainda é pouco, né? E tem tantas formas, né, da gente cuidar, né, trabalhar no sentido, mas a gente precisa de primeira parte, depois de investigado, a gente precisa de ter uma motivação. Por que que eu quero emagrecer? Né? Para quê? Qual que é o sentido? Né? Ah, para ter mais saúde. Então você está doente? Né? Aí a pessoa, não estou doente. Mas aí vai percebendo que tem algo que tem que ser muito mais motivador. Porque se ela não está doente, ela vai, né? Ter uma qualidade de tá, trabalhar minha autoestima, poder brincar com o filho, né? Porque às vezes a pessoa vai se limitando, né? Vai passando por muitas limitações ali devido à obesidade. Então, por isso que é tão importante. E saber qual que é a função da comida na vida dela. Né? Nós precisamos ter clareza qual que é a função da comida na minha vida. Porque se a gente não tem, é o que você acabou de falar, nós vamos entrando num ciclo vicioso. Então, eu estou insatisfeita, eu passei por um dia de estresse. Ai, não, então tá, agora deu tudo certo hoje. Então vamos lá, porque eu vou para comer, né? Comemorar, tá tudo bem, né? Então, eu vou comer aquele doce maravilhoso, aquela torta lá da Richese, né? Então, a gente vai tendo como se fosse assim, sabotadores, quando a gente não tem clareza do que é que eu quero fazer. Por que é que eu quero emagrecer? Para que eu quero emagrecer? Então, a comida, ela traz, né? Ela traz toda uma mensagem, né? Então, é uma fome psicológica, é uma fome fisiológica, eu estou sentindo realmente a fome, ou é fome de quê? Né? Tem até aquela música, eu tenho fome de quê? Né? E a comida, né, é o que você falou, ele traz um alívio imediato, mas eu costumo falar muito, ela é um prazer curto para um desprazer longo. Porque depois que você come, aí você sentiu insatisfeito, sentiu frustrado por ter comido, aí você vai entrar de novo no ciclo. Eu vou comer novamente para aliviar aquelas sensações desagradáveis, né? Aquilo que está doendo, aquilo que está incomodando. Aí eu vou e como, aliviou um pouquinho. Aí depois preciso novamente. É meio quase que uma droga, né? Fica no ciclo vicioso ali, né? Você vai, para aliviar o desconforto, eu uso o conforto da comida. Por isso que quando a gente vai fazer uma cirurgia, né, bariátrica, ou incorporar esse comer mais saudável, esse comer mais consciente, né? Essa nova alimentação, essa nova mudança de hábitos, é muito importante a gente estar realmente com uma equipe, né? Para dar esse suporte, porque realmente mudar um hábito é difícil, não é fácil. Você já está ali, o seu cérebro, né? Já está acostumado a ir para aquela mesma estrada. E aí a questão aqui entra que as pessoas hoje em dia elas são muito imediatistas, né? Elas querem as coisas para ontem, querem emagrecer, né, 20, 30 quilos no mês, não querem passar por todo o processo, porque assim, o corpo ele é muito inteligente, né? A gente estuda, a gente sabe. E o que acontece? As coisas que são saudáveis e que vão ajudar no processo de ansiedade, né, no processo de melhorar isso, o que acontece? Elas também demoram um certo efeito. Então, a gente tem vários chás que podem ajudar, a gente tem suplementação, a gente tem atividade física, mas não é assim, entrei na academia amanhã,
depois de amanhã eu já vou estar menos ansioso. Não, é um processo de construção, porque a gente tem que parar para pensar que todos os hormônios, toda essa orquestra, tá tudo bagunçado, tá tudo inflamado, e a gente pode, através da alimentação, suplementação, a gente tem o magnésio que ajuda nessa questão, né, de relaxamento, nessa questão de contração, então ajuda a gente a reduzir a ansiedade. A gente tem uma série de chás, erva cidreira, camomila, que são chás extremamente baratos que a gente pode usar no dia a dia para ajudar a melhorar. Dormir melhor também é importante para você ajudar nessa questão da ansiedade. Fazer atividade física todo dia. Mas o que que acontece? Não vai ser do dia para a noite que vai acabar com o processo. É uma construção, é um tratamento. E as pessoas acham que elas vão tomar uma coisa hoje e amanhã já vai estar tudo bem. E é realmente, né? E nesse processo é muito importante a gente ir reconhecendo os passos, né? O processo é um dia de cada vez. Por exemplo, diante do tratamento da ansiedade, ir reconhecendo, né? Estabelecer micrometas, porque geralmente, como eles são muito perfeccionistas, geralmente eles têm uma meta, às vezes, que não é a real, né? É aquela idealizada, é aquela que às vezes a mídia colocou, é aquela que a pessoa identifica, mas às vezes não é aquela que se encaixa para ela, o processo, né? E o ansioso, ele é muito voltado para o resultado, né? Que é o que você acabou de falar. Então, é um processo. O resultado, ele vai chegar. Mas às vezes você está indo caminhando bem, né? Tá indo, tá dando tudo certo. Aí eu dei um deslize, né? Aí eu já, não, eu pé na jaca, já não dá certo. Aí já começa aquele monte de crenças que às vezes assim só prejudica a pessoa, né? Só coloca a pessoa muito aquém das possibilidades que ele tem. É claro que todo mundo pode ter um deslize, um lapsozinho, né? Mas não precisa de ser acabou tudo, né? Vou desistir, né? Não, isso não é para mim. Eu sou um fracasso mesmo, eu não consigo emagrecer, né? Então, é de saber que, eu tô indo bem, mas é um processo. Não vai ser do dia para a noite, vai ter um tempo. E eu preciso, a primeira etapa é se emagrecer. Mas e qual que é a segunda etapa do tratamento? É a manutenção, né? Por que de tanta recidiva de peso? Por que tanta aquela coisa assim? Aparece muito para mim, né? Não, eu emagreci, mas depois eu engordei tudo de novo, efeito sanfona, eu emagreço, eu engordo, né? Porque não tem esse trabalho de manutenção, né? E também, às vezes, nem chega a ter o trabalho que a gente falou de olhar para quê? Para isso aqui que está aqui, né? Não somente ali, não, eu já tentei isso, tá, mas e quais são esses pensamentos que vêm nesses momentos? Como é que você se sente? Qual que é a quantidade? Né? Como que você tem buscado realmente cuidar da sua saúde emocional? Né? Porque é tão importante, porque isso aí vai influenciar, porque a maioria que eu atendo, eu vejo bastante também, tem questões realmente ligadas às emoções, né? Algo que não está legal e eu tento aliviar ali de uma forma, né? Comendo. Traumas, né? Pessoas que passaram por traumas, né? Então, o corpo, ele tem a sua história, ele vai registrar também. Então, assim, às vezes eu quero exigir, cobrar de mim algo, um corpo. Quando eu tinha 16 anos, eu tenho uma calça branca lá que eu quero usar essa calça. Né? Você usou essa calça, você tinha 16 anos. Hoje você teve uma história, você já passou por alguns processos, né? E o corpo, ele capta tudo, ele tem uma memória também, né? E muitas vezes a gente quer negligenciar essas memórias, quer evitar de falar ou de sentir. Aí eu quero o quê? Não quero pensar nisso. Não. Aí eu vou comer, eu vou beber, eu vou fazer compras, né? Porque são os recursos, né? Não estou dizendo que seja errado. São os recursos que a pessoa encontrou naquele momento de poder lidar com aquilo. Né? Mas chega um momento que, peraí, essa estratégia, esse recurso hoje está sendo muito mais disfuncional do que funcional. Né? Está trazendo muito mais prejuízo, né? Do que benefícios para a minha vida, para o meu corpo, para o meu processo. Né? Por isso que é importante a gente trabalhar muito bem claro essa base, né? Qual que é o sentido desse corpo? Qual o sentido desse emagrecer na minha vida?
Sim, sim. E outra coisa, né, que eu sempre trabalho, que eu tenho resultados excelentes, assim, atuo justamente nessa parte, né, de questão de educação também alimentar. Porque o que eu percebo com relação ao efeito sanfona, né, que nem você falou, que as pessoas Uhum. entenderam o que elas estão fazendo, né? Que nem você falou. Elas pegaram a dieta do blogueiro, elas pegaram a dieta, né, de alguém, de qualquer outra pessoa lá, que falou que conseguiu emagrecer, tomou uma cápsula, fez qualquer outra coisa, porque eu vejo de tudo também, né? E aí, o que eu consigo perceber? Que ela não entendeu por que ela estava fazendo aquilo. Ela não entendeu sobre comer de verdade, ela não entendeu sobre como controlar as emoções, ela não entendeu que a vida dela não acabou, que se ela quiser ter um corpo legal, ela não vai ter que abdicar de tudo e que ela não vai poder comer nada, que é sobre um equilíbrio. Então, assim, você trabalhar essa questão do equilíbrio, ela é muito importante, porque o paciente ele chega para mim e fala assim, ó, você pode fazer qualquer coisa, o que você quiser, eu como, eu só quero emagrecer, é isso, e eu tenho que construir, eu falar, não, a sua vida, como é que é a sua vida hoje? Como é que é a sua rotina? Você tem que pensar em você. Isso daqui vai ser sustentável para você levar por um longo período de tempo? A gente tem que ir construindo as coisas. Porque hoje em dia, até mesmo ir no supermercado, se você vai com fome, já altera. Então, assim, é todo um trabalho de construção. Uhum. E aí, imagina, uma pessoa ansiosa vai no supermercado, né? Não tem conhecimento sobre os alimentos, acaba pegando aquilo que não é legal, aquilo que não é bom para ela, e aí vai acreditar que sempre a alimentação saudável é questão de restrição, só que na verdade não é isso. Se você entender todo o processo e trabalhar todas as bases, você vai ter um resultado realmente efetivo e não vai ter o efeito sanfona, que nem se falou. Uhum. É o primeiro passo também que eu trabalho, a gente precisa se organizar para essa mudança. Então, a gente já tem que deixar, facilitar, porque o cérebro nosso já está acostumado a querer gastar pouca energia, querer o que está fácil, né? Então, eu quero uma comidinha que só abre ali e pronto, né? Então, eu já cheguei cansado, né? Então, aí você vai ainda preparar um alimento. Então, é importante a gente já se organizar, porque essa é a sua realidade. A gente vai ter que trabalhar com o que é real da pessoa. Então, eu trabalho o dia todo, chego à noite, vou para a faculdade. Essa é a realidade da pessoa. Não tem como a gente falar, não, 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 vai ter que ser tudo diferente. Não, então tem que incorporar essa mudança, né? Então, você vai ter que adquirir esse momento, né, essa nova mudança, apesar de que ter pouco tempo, apesar de ter que cuidar de casa, cuidar de filho, trabalhar fora, né? Porque, na realidade, se for um valor para você, se for um objetivo de vida, se for importante para você. Porque muitas vezes é aquela coisa, eu costumo falar assim, eu quero já ser emagrecido, né? Mas eu não quero esse processo do emagrecer, porque é um processo. Ele tem começo, ele tem meio. Tem o começo que você vai todo empolgado, é como se a gente tivesse apaixonado. Então vai todo, né? Ai, já tô ali, tá? Vai todos começando. Aí depois, aí é o máximo, primeiro mês, né? Aí de repente já começa, ai, tá difícil, né? Não sei o quê. Aí já começa já ter mais barreiras. Ai, tô sentindo uma fraqueza muito grande. Aí é nessas horas, né? Você percebeu que tá mais difícil? Verifica com toda a equipe que está acompanhando, né? Tem grupos terapêuticos também, eu falo que é muito bom, porque vocês vai compartilhando com outras dificuldades que já tiveram ou que estão tendo, né? Aí, nesse momento, é o momento que a gente precisa de uma outra motivação, porque essa primeira motivação que a gente vai, né, que eu te falei que é a fase da paixão, é a motivação geralmente pela dor, né? Você vai para o primeiro momento por uma dor muito grande, a dor de não usar um maiô, um biquíni, a dor de a roupa não ter roupa do seu tamanho, ter roupa que você não é a roupa que você queria usar, né? Tem a roupa lá que é a que serve para você, mas não é o seu estilo, não é o que você gostaria de estar usando. A dor, né, de às vezes não conseguir brincar com seu filho, né? A dor de estar saindo com alguém e ficar com vergonha do próprio corpo, né? Então, essa pode ser uma das motivações principais, porque é carregado de dor. Mas aí, depois que passa essa fase, aí que você já entrou, que você está apaixonado, você está gostando, você está percebendo a redução de medidas, né? Que você está indo bem,
vai liberando todos esses hormônios do bem-estar aí, né, tal. Aí já vem essa outra etapa, porque aí você precisa de uma nova motivação pelo prazer. O prazer de estar se cuidando, o prazer de você estar se sentindo bem, né? Só que vai entrar num processo que meio que vai dar uma paralisada, né? Não vai ser como no início, né? Que dá aquela né? Aí dá uma quietada. Aí é a hora que tem que ter outras motivações para você continuar nessa manutenção. Porque eu costumo falar, né? Essa mudança não é só porque eu estou fazendo uma dieta aqui agora, é pro resto da vida, né? Então é um processo que você tem que falar, não, eu quero isso para mim. Entender também, né? Eu sempre falo nessa questão lá do meu Instagram de autocuidado. Poxa, você é a pessoa mais importante da sua vida. Por que você não vai se cuidar? Não vai dar o melhor para você? Não vai fazer alguma coisa positiva para você? Até falei hoje lá quando eu tava na academia. Você já fez alguma coisa de bom para você hoje? Né? Porque você já tá estressado, a vida já é a rotina já é corrida, né? Você acaba se descuidando, às vezes a pessoa casa, né? Acontecem várias situações, acaba se descuidando e esquece de você. Então, assim, mães que eu vejo, né, que acabaram engordando, pessoas que acabaram, né, entrando ali numa rotina trabalho de frenética e acabaram esquecendo delas. Então, a gente precisa entender que tratar a ansiedade, né, tratar qualquer outra doença, perder peso é sobre você, né? É sobre você, sobre autocuidado, você querer o melhor para você, né? Por isso que o propósito, que nem você falou, ele tem que ser muito grande, porque esse propósito você tem que encontrar dentro de você mesmo. Isso. Uhum. E é fundamental, né? Eu falo que é a base mesmo. Você tem esse propósito, esse sentido, né? E na realidade, na hora que, por exemplo, eu tô ali, tô muito ansioso e comi. É importante, né? Eu trouxe até aqui, né? Porque assim, a gente sabe que a comida, ela é um ótimo distrator, né? Ela te distrai ali daquele momento, você foge ali, esquece um pouquinho, é uma regulação emocional, né? Ela é utilizada, né? Mas assim, na hora que você vai comer, né? Ali você pode perguntar: esse ato de comer realmente me faz sentir melhor? Aí você pergunta. Aí, essa sensação é uma sensação duradoura ou não? Né? Vai durar quanto tempo? Dura horas? Dura dias? Dura meses? Quanto tempo que dura? E a última, essa solução, né, pensando a longo prazo, é uma boa solução? Né, de estar lá sempre nessa forma, né? Porque aí você vai começar a desfazer essa associação. E esse desfazer essa associação como se fosse o melhor recurso, a melhor forma, o melhor jeito, aí a gente começa a trabalhar uma ativação comportamental. O que é uma ativação comportamental? É a gente utilizar em um curto prazo de tempo uma mudança de que às vezes eu não era o que eu gostaria de fazer. Então, por exemplo, assim, por exemplo, num pico de compulsão ali, de alimentação, ali, você tem aquela vontade, vem e fala, nossa, que vontade de comer aquele chocolate. Né? Aí você vai fazer o quê? Durante 20 minutos, você vai fazer outra coisa. Né? Você vai fazer qualquer outra coisa. Você vai tomar um banho mais demorado, você vai ligar para uma pessoa que você faz tempo que você não fala, você vai passear com o seu cachorrinho, qualquer outra coisa que te distraia. E depois você volta. Né? Aí, ao voltar, você vai pensar o seguinte: eu ainda estou com vontade? Se for, você vai comer, mas você pelo menos vai reduzir o dano. Você não vai comer daquele tanto. Mas na maioria dos casos, você nem come. Por quê? Aquele impulso, aquela vontade, ela vem como uma onda. Ela vem e vai. Então, muitas das vezes, a gente pensa que aquilo não é maior do que eu, né? Eu tenho que comer de todo jeito. E não. Né? Outra ativação comportamental que é muito importante, ontem mesmo eu falando com uma cliente minha, ela está no processo de querer emagrecer, só que ela não gosta de atividade física, né? Aí a gente já tem trabalhado outras coisas, né? Aí eu falei assim, mas aí no seu trabalho, você gosta de tudo que você faz? Aí ela, não. Eu falei, eu também não, tem muita coisa aqui no meu trabalho que eu não gosto de fazer, mas eu faço, né? Tem coisas que às vezes a gente vai fazer, mas aí, não é porque eu
eu gosto no primeiro momento, mas eu vou ter os benefícios daquele momento. Então, nós combinamos, né, dela fazer 15 minutos. Mas como ela está no nível sedentário, não é ir para uma academia, né? Porque assim, a gente precisa de ir devagarzinho. Até para quê? Para o cérebro já ir construindo uma nova estrada, esse novo caminho. Então, dar uma volta no quarteirão, dar uma volta de bike, subir escada, né? Se você morar em apartamento. Então, pequenas mudanças, vocês já vão percebendo que vai tendo grandes resultados. Porque muitas coisas, né, que a gente até ontem falou, né, antes, no nosso alinhamento, a gente pensa que é grande. Não precisa de ser muito, são pequenos passos. É um dia, né? Que aí você já vai construindo. Aí depois que ela já incorporar esse, aí a gente vai, qual atividade que você gosta? Né? Ah, não gosto não, mas de nada, porque hoje a gente vai, vamos fazer um checklist aqui. Tem alguma coisa que você já teve vontade de fazer? Ou que você já fez e gostou? Né? Por quê? Tudo isso é autoconhecimento, né, Cris? Então é importante também a gente estar nesse processo de voltar para dentro da gente. Né? Porque muitas das coisas quer fugir, o ansioso quer fugir dessas sensações, né? De dentro. E até mesmo a gente entender que a gente não é mais criança, que a gente é adulto, que nem você falou. Tem muita coisa que a gente vai fazer que a gente não gosta, que a gente não quer fazer. Você acha que eu, que vou pra academia já quase todo dia, tem dias que eu também não quero ir. Tem dias que tá frio, tem dias que eu tô com preguiça, mas eu vou porque eu sei que me faz bem e depois que eu volto, eu nunca me arrependo de ter ido. Eu sempre agradeço ainda que eu fui, né? Que eu controlei os meus impulsos, que eu fui, porque eu voltei e tô muito melhor. Consigo fazer bem as minhas atividades que eu precisava fazer. Então, é um processo, que nem você falou, e você precisa passar, entender que você já é adulto, que você não é mais criança, que você precisa se cuidar, isso, precisa começar. O importante é começar e não desistir. Porque se você começa com uma meta muito longa, a tendência de você desistir, ela é altíssima, né? Porque você vai aumentar o hormônio do estresse, principalmente quando vai dieta restritiva, vai fazer uma coisa que você não gosta, vai gastar mais energia do que você já ia gastar, e aí para. E aí não dá certo, aí fica mais ansioso porque não deu certo ainda. Aí já desiste mais rápido, né? Aí já começa a desistir, né? Então eu falo, né? Então, assim, eu costumo falar muito assim, nós temos que treinar o nosso músculo da resistência e não da desistência. Né? Então, trabalhar, porque assim, vai ter obstáculos, vai ter desafios, vai, porque é algo novo. Né? E eu, como eu falei no início, né? O nosso cérebro ele quer o quê? Comodidade. Né? Ele não quer gastar energia. Né? Aí o que a gente gasta muita energia? Com esses pensamentos. Né? Com esses pensamentos que às vezes tá ali, muitas das vezes é um pensamento muito disfuncional, distorcido, que acaba nos prejudicando. Então, a partir de hoje, né, quem está aqui com a gente é importante, né? Se vocês estão aqui, tenta estabelecer um algo, né? Para começar essa ativação, para começar esse novo formato, esse novo autocuidado, né? Essa nova forma de falar, não, peraí, eu posso fazer algo por mim, pelo meu bem-estar, pela minha saúde física, emocional, né? E começa incorporando. Começa por algo que seja às vezes mais fácil. Ah, então eu vou diminuir o açúcar. Né? Ah, então eu vou prestar atenção em quais são esses pensamentos que estão sendo gatilho para mim ficar comendo. Né? Quais são essas situações? Porque você está só postergando. Porque mais cedo ou mais tarde você vai ter que resolver essa situação. Esse conflito, né? Esse incômodo. Por isso que é importante, se você percebe que, por exemplo, sozinho não está dando, tem equipes, tem pessoas, tem família, tem profissionais, tudo a serviço, né? Para poder ir. Mas esse autoconhecimento, a partir do momento que você fala, não, peraí, eu vou começar por isso aqui, né? Vou começar me cuidando. Às vezes não vou emagrecer tudo de uma vez, mas aí eu vou colocando objetivos secundários, sem ser o objetivo primário. Ah, então eu não tô gordinho, tô gordinha, né? Tô o peso maior, assim, tô insatisfeito. Mas então começa, né? Quais são os outros cuidados que eu tenho feito? Eu tenho feito minha unha, eu tenho arrumado meu cabelo, eu tenho me maquiado, eu tenho ido para atividade física, né?
Sabe? Qualquer coisa, assim, um banho. Eu tenho parado, falado assim, não, peraí, agora é meu momento, deixa eu tomar um banho relaxante aqui. Uma leitura que possa aliviar essas sensações, trazer também, nesse momento de presença, né? É muito importante esse estado de presença. Perceba ali o seu corpo, perceba ali as suas sensações e qual é o caminho que eu tenho utilizado para lidar com elas. E até, né, uma coisa que a gente comentou, né, ontem, a questão da atenção plena quando você está comendo. Será que você Sim. mastiga bem os alimentos? Porque a pessoa ansiosa, né, ela quer comer rápido, ela quer prazer rápido. E acabou que você nem aproveitou daquilo ali, daquela refeição, né? E esse é um exercício que eu faço também muito hoje em dia, né? Que eu aprendi um pouco a controlar, né? Porque às vezes a gente, na correria do dia a dia, a gente quer almoçar rápido para já fazer as outras coisas, né? E acaba esquecendo. Só que quando a gente come muito rápido, a gente não consegue ter tempo do nosso cérebro entender que a comida chegou ali, então os hormônios de fome e saciedade demoram mais tempo para responder, fazendo com que você, né, coma muitas vezes não porque você está com fome, mas sim porque você não conseguiu, né, entender todo esse processo. Então, por isso que a gente precisa olhar e analisar todas as situações do nosso dia a dia com mais carinho, principalmente o momento que a gente vai sentar para fazer uma refeição, né? Eu acho que uma coisa que eu comecei a fazer também que eu acho muito legal é, pô, coloca um prato bonito, né? Faz um prato ali, um momento legal para você, né? Não fica ali, come de qualquer jeito, monta um prato bem colorido, fala, nossa, que prato bonito, eu mereço esse prato, né? Não deixa a louça bonita só para quando a visita vai em casa. É, Para você merece também. é. Coloca ali, Uhum. faz uma mesa posta, uma mesa bonita, né? O café da manhã é uma das refeições que eu mais prezo, assim, no meu dia a dia. Que eu vou lá, faço um bom café da manhã, eu coloco tudo bonitinho ali. Eu quero sentar e comer e apreciar aquele momento, né? Muita gente não faz Uhum. isso. Acaba comendo rápido porque já quer fazer outra atividade, né? Pegando produto alimentício do supermercado que não é comida, né? Vai com fome. Então, assim, são pequenos hábitos que às vezes a gente começa a incluir na nossa rotina que fazem total diferença. Total diferença. E é isso, né? Uma pequena mudança. Aí o seu cérebro já vai falar, opa, tem alguma coisa diferente, né? E pode ser um dos motivadores. Então, você imagina, você olha ali uma mesa posta bem bonita, você vai sentir muito mais prazer em sentar, em apreciar, tirar aquele tempo para você, né? Porque senão, não, eu vou comer e já pego o celular, tarará, né, aquela coisa, né, tal. Então, assim, aí você já não está prestando atenção, eu estou comendo e estou assistindo um programa, né? Então, esse estágio, né, o que você está fazendo? Como é que é? Qual o sabor que tem essa comida? O cheiro? Utilizar as nossas funções de contato. Isso importante, né, da gente falar. E é claro, a gente trabalha com um adulto, mas assim, isso às vezes acaba levando até mesmo para os seus filhos, né? Porque os filhos são reflexos dos pais. Então, pô, uma mãe ali que é extremamente ansiosa vai acabar deixando todo o ambiente familiar um pouco parecido, né? Às vezes as pessoas acabam não percebendo, porque quando eu faço modificações com uma pessoa da família, as outras também começam a perceber. Então, eu acho que uma luz, né, pode iluminar todo mundo. Então, assim, uma pessoa que mudou, né? Por exemplo, se já assistiu uma paciente minha da falou, nossa, minha filha tá comendo mais fruta agora, porque ela viu eu comer. Então, entender que dentro da sua casa, você também é um exemplo. Se você não come fruta, você não come verdura, o seu filho ele não vai comer também. Se você não faz, o seu marido não vai ver. Então, assim, comece a ser o exemplo, porque as outras pessoas também não obrigue elas, né? Porque tudo que a gente obriga acaba sendo chato e a gente quer fazer. Mas, assim, uma pessoa que muda, as outras já vão olhar, olha, ela tá se cuidando mais, ela tá pensando nela, né? Acho que eu vou começar a seguir esse caminho também. Uhum. O exemplo é fundamental, né? Hoje, para você ver assim, eu acho tão bonitinho, né? A mãe faz funcional, né? Com personal, aí o filho faz também, né? Então já vai incorporando essas mudanças, né? E a hora que você falando assim de família, é importante, né? Quando a gente vai, por exemplo, começar a escovar os dentes, tantas vezes que a nossa mãe tem que falar, já escovou o dente? Não pode esquecer de escovar os dentes, tal, tal, né? Hoje já virou um hábito pra gente, né? Hoje a gente nem pensa, antes quando é pequeno, se você não escovar os dentes, você vai ter que arrancar o dente, vai ter cárie, vai não sei o quê, não sei o quê.
né? Agora, hoje você já sabe, você vai ficar bem, fresco. Hoje, se você não cuida, né, por exemplo, de algo básico, você vai ter que, a conta não vai bater, né? A conta vai vir, né? Aí, às vezes, você vai ter que arrancar os dentes, vai ter que fazer um implante, vai gastar muito mais. Então, às vezes, a gente começar com pequenas mudanças no comportamento alimentar, você vai ter muito mais benefícios, você vai adaptar o seu ser a algo muito melhor e sem precisar de disponibilizar de tanto. Né? Então, muitas vezes eu escuto falar, né? Ah, não, é difícil demais começar uma alimentação mais saudável. A Nutri só passa coisa que. Eu falei, mas vocês têm que falar o que vocês comem, qual que é a realidade, porque tem. Até feira mesmo, você vai mais no final, você compra produtos mais baratos. Né? Não é desculpa. Né? Então eu falo, gente, é a mesma coisa, eu não tenho dinheiro para fazer uma academia. Não precisa. Né? Você pode fazer caminhada, você pode fazer qualquer coisa que você não... vai gastar a sua energia do seu corpo, mas não vai gastar nada Então, financeiramente. uma coisa, né, muito importante também de falar, né, Núbia, é essa questão de listar prioridades. Porque tá, você não consegue pagar uma academia, você não consegue pagar, de repente, um nutricionista, um psicólogo para te ajudar, mas encher a cara no final de semana tá tudo bem, e fazer as coisas. Então, assim, é uma coisa até que quando eu vou falar de suplemento, né, eu sempre. Claro que tem gente que não tem condições, mas eu sempre falo. Pô, você vai pagar ali R$ 100 no suplemento que vai te ajudar, né? Em caso onde a pessoa tem deficiência ou precisa muito. É dois hoje em dia, né? São 2 lanches do final de semana que você não vai comer e você vai comprar alguma coisa boa e legal para você. Então, assim, a gente também precisa listar, né, a questão das prioridades. Tem muita atividade física que dá para fazer? Dá para você ir correr, dá para você ir andar, né, você levar seu marido junto, dá para você comer verdura da feira, isso não custa tão caro. Mas se você precisar de um acompanhamento, você também precisa listar as prioridades, porque às vezes você deixa de fazer uma coisa que é boa para você e acaba fazendo aquilo que é ruim. Então a gente precisa, né, ter que às vezes é muita desculpa também, né? Eu vejo na prática. Tem. É as coisas, né? É aquela coisa, né, que eu te falei, né? Gastar pouca energia, né? Então é eu ficar ali contando, né? Qual que é a narrativa que eu conto para mim? Qual que é a historinha que eu fico contando? Né? Então, às vezes, você vai ficar nessa historinha, né? De não estabelecer, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, né? É muito caro, né? Às vezes nunca nem perguntou, né? Não sabe nem quanto custa, né? E tem muitas formas, né? Então, assim, a gente precisa de ter clareza que tem uma situação, tem uma dor, tem um incômodo, né? Tem uma dificuldade. E como que eu vou resolver, né? Essa situação. Aí a gente vai fazer o quê? Uma lista, né, de alternativas para resolver essa situação. Né? Aí a pessoa é importante ela assumir, né? Então, quanto você está disposto a fazer isso por você? Pela sua saúde, né? Então é importante, realmente. Né? E o que você falou é verdade, né? Muitas vezes, né, não tem dinheiro para uma terapia, mas faz um monte de coisa que você olha e fala, ah, sei. Né? Não listar prioridades. E eu falo. Não é a prioridade da pessoa, né? Porque assim, tudo é um momento, né? Vai chegar um momento que cuidar de si vai ser uma prioridade. Né? Pode não ser agora, pode ser que a minha prioridade agora é voltar só para os outros, né? E principalmente, né, a pessoa que passa por isso, ela tem muita dificuldade em dizer não também. Às vezes ela vai se sobrecarregando com muitas atividades, com a dificuldade em dizer não para uma pessoa que é importante ali, mas ela está dizendo não para ela o tempo inteiro, né? Por não estabelecer essas prioridades, por não ter um lugar especial, né? Dentro da própria vida. Sim, pois é, bem importante isso que você falou, né? Por isso que eu sempre falo, né? Autocuidado. E a pessoa que muitas vezes ela tá com sobrepeso, obesidade, ela deixa de se arrumar, deixa de ir no salão, deixa de fazer a unha, né? Deixa de se cuidar, de se amar. Poxa, né? Eu sempre coloco na minha cabeça, tô indo pra academia por mim, sabe? Não só pra eu ter um físico, pra eu esculpir. Claro que é legal. Poxa, é legal. E eu não vou falar que estética não é importante. Estética super importante, eu acho importante, eu sempre falo isso pra todo mundo, só que eu também vou pela minha saúde, sabe? Eu vou por mim, porque eu sei que eu vou voltar melhor, eu sei que aquilo é bom pra mim, né? Então, eu acho que o que falta é a gente identificar o que é bom pra mim. O que eu preciso fazer pra eu melhorar? O que é prioridade hoje na minha vida? Né? Eu entender a raiz do problema e querer encarar a realidade como ela é. Isso.
e partir de um ponto, né? Eu acho que quando a gente vê, esse é o que eu posso hoje, estou nesse ponto, é o meu estado atual, mas aí o que que eu desejo? Porque aí vai ter um caminhar, né? E você vai ter que abrir mão de algumas coisas e priorizar outras, né? Escolhas, trabalhar as escolhas, você vai ter que fazer escolhas. Sim, sim, né? E na alimentação, né, no estilo de vida mais saudável, é muito, né, sobre isso. Porque você pensar, né, que você vai deixar de comer um hambúrguer, deixar de comer um pastel, deixar de comer alguma coisa ali que você estava acostumado a comer todo dia, aquele chocolate depois do almoço, né, e começar a comer comida de verdade, é adotar um novo hábito e no começo vai ser muito difícil. Então a gente precisa entender, né, que esse processo ele não é fácil, mas ele é para o nosso bem. Isso, é. E a gente lidar, né? Que não é fácil no primeiro momento, né? Mas daqui a uns dias se torna fácil. A gente, quando começou a dirigir, outra que era difícil, né? Você pensar que você já começou dirigindo, ouvindo uma música, conversando com a pessoa, pondo o bracinho às vezes de lá. Não, né? Você começa, meu Deus, o que que eu vou fazer agora? Que não sei o quê, não sei o quê, né? Aquela tensão toda, né? Mas no decorrer do processo, depois de muita prática, de um tempo, aquilo vai se incorporando e passa a ser muito mais tranquilo, passa a ser prazeroso, passa a ser bem mais fácil. Sim, vira um estilo de vida, né? E quando você muda, É, já tem esse estilo de vida mais saudável por alguns anos, acaba que um dia que você come, né, que não tão saudável, um dia que você coloca comida, né, que de certa forma é ruim para o seu organismo, você sente muito que você já mudou a sua rotina, né? Poxa, como todo dia é saudável, todo dia, né, coloca o nutriente, coloca coisas boas. O dia que você sai fora do eixo, você sente total mudança, né? Então é um processo e é muito legal quando a gente, né, já tá há muito tempo fazendo a mesma coisa, que a gente consegue entender os sinais e sintomas no corpo, que no começo é difícil, mas depois vai ficando fácil, vai ficando até legal para você, porque você vê que a sua produtividade melhora, a sua ansiedade reduz, porque fazendo atividade física todo dia, controlando a sua alimentação, entendendo, né, como é que funcionam as suas emoções, com toda certeza você vai melhorar. Então, os processos, eles são muito legais, mas a gente precisa, né, estar disposto a passar por eles. uhum. Saber que vai ter algumas coisas que vão ter que ser mudadas, né? Vai ter que ter esse processo. Saber que vai ter um processo de adaptação, né? Vai ter um processo de aceitação de algumas coisas, né? Mas depois, realmente, quando você começa a incorporar, fica diferente, o paladar muda, Mudança. né? Algo assim, né? Eu adorava muito doce. Assim, chocolate era o mais doce que existia do mundo, sabe? Hoje eu não dou conta. Assim, o meu paladar hoje já não é. E olha que eu tenho paladar infantil mesmo, criança mesmo. Mas hoje já mudou, né? Hoje eu vejo que não tem tanta necessidade de tanto carboidrato, né? Hoje eu sinto bem de colocar vegetais e proteína na minha alimentação. E não sinto fraqueza. Antes eu pensava, nossa, eu ficar sem um arroz, sem um macarrão, que eu vou ficar fraca, vou não sei o quê, sabe? Então, no primeiro momento, aí às vezes no primeiro dia até pode ser que eu senti fraca, eu lembro, né? Assim, alguma coisa eu lembro que ficava. Mas assim, primeiro, segundo, terceiro, depois o organismo ele adapta, processo de adaptação. E, Nós estamos sempre em evolução. e adaptar para aquilo que é bom, né? Pô, claro que o corpo ele vai gostar e também vai ser até melhor, porque você vai produzir mais, você vai ficar melhor. Até um exercício legal, como é que você fica quando você come muito? Né? Será que você identifica isso? Porque domingo, acho que eu pedi uma comida aqui, eu acabei excedendo, assim. E aí, nossa, fiquei letárgica, fiquei mal, né? Fiquei, sabe? E aí eu pensei, nossa, que ruim, né? Você come desse tanto que você precisava ter comido e você ficou assim. Então, pra quê, né? E às vezes acaba a gente fazendo isso quando a gente tá muito ansioso, quando a gente não mastiga direito os alimentos. Então, por isso que é legal a gente identificar como é que a gente fica também depois das coisas que a gente come. É, isso mesmo. Isso aí tudo é autoconhecimento, você vai se conhecendo, né? E é fundamental para o processo, né? Então, é você ter clareza de como que é, como que você fica. Porque aí, se tiver outra oportunidade, você vai pensar, né? Então, peraí, né? Deixa eu ver se realmente eu preciso. Aí a pessoa, não gosto de jogar fora comida, né?
mas jogar no lixo, mas o seu estômago pode ser lixo, né? Você pode jogar tudo. Você não precisa comer tudo, guarda, congela, né? Você dá um jeito, mas assim, não precisa que você vai comer assim até, você vai saber o seu tempo. Quando você precisa, às vezes, muitas vezes, igual você falou ali, tá gostoso demais, é o que você vê é gula, né? Tô comendo ali de gula, tá gostoso demais, vou comer e depois eu vou passar mal. Então, por isso que é legal a gente ter essa questão, né, da mastigação, né, de você parar ali um tempo para os seus hormônios, para o seu estômago entender que ele está recebendo a comida. Porque se você mastiga rápido ou come ali na emoção, você não vai conseguir perceber que você está saciado. E aí você vai querer comer muito mais, aí vai elevar muito o açúcar no seu sangue, e aí você vai ficar daquele jeito, letárgico, sem conseguir produzir, sem conseguir fazer as coisas. E isso a gente não fica quando a gente come saudável. É só quando a gente come, né, alimentos que tem muito açúcar, que tem muito carboidrato. Então, é legal até a gente parar para perceber o que a gente está comendo, como é que a gente fica depois que a gente come determinados tipos de alimentos, né? Quais são as nossas emoções com relação à comida, para que a gente consiga, né, tratar a raiz do problema, que nem você falou. Uhum. Não, é fundamental, é super importante mesmo. Sim, sim, né? Porque daí a gente vai conseguindo melhorar cada vez mais. E se a gente não tratar a base, o problema ele vai persistindo, que é onde eu vejo que acontece, né, com a maioria das pessoas. Já fizeram 1 milhão de dietas, não entendem o porquê que fizeram aquilo, só porque alguém disse que era bom, sem propósito, que nem você falou. E claro que sem propósito, né? É difícil, não dá certo. Então eu sempre, né, o primeiro exercício que eu faço com os meus pacientes é: quando você está disposto a isso? Né? Por que você realmente quer emagrecer? Né? Não é isso que você está pensando. Eu não vou aqui, não vou passar um cardápio lindo e maravilhoso que você não vai conseguir fazer, que não está dentro da sua rotina. Essa não é a minha forma de trabalho. Eu quero achar com você aquilo que é melhor para você, porque a dieta do blogueiro, da outra pessoa, de qualquer outra pessoa, é a dieta dela, né? É pro momento de vida que ela está passando. Mas quem é você hoje? Se você já fez 1 milhão de dietas e já tentou 1 milhão de emagrecimento, o seu corpo também já se acostumou com isso. Então a abordagem, ela tem que ser diferente. Assim como as pessoas são diferentes, que nem você falou. O corpo, ele traz a nossa história. E o corpo, ele é muito inteligente. Então, nada do que acontece fisiologicamente é à toa. Então é importante que as pessoas entendam isso, entendam que autoconhecimento é fundamental para que você consiga levar o processo adiante, né? Você entender realmente o seu propósito, o quanto você está disposto a isso, que haverão recaídas no meio do caminho. Acontece com todo mundo, tá? Não é conseguir ser perfeito 100% do tempo. Mas se você recair, um dia você comer ali alguma coisa, né, no calor da emoção, ou até mesmo se tiver um ato de socialização com as suas famílias, com seus amigos, que você volte no outro dia à sua rotina, do jeito que era antes. Porque isso também faz parte do processo. Não pode trabalhar o músculo da resistência, né? Então, tá, deslizei, mas volta para os trilhos, volta para o caminho. Não se perca, né? Ah, não deu certo aqui, hoje eu, né? Não. E vá consciente, né? Então, acho que é importante, né? Se você vai numa festa, né? Você vai escolher qual doce, né? Não precisa comer todos os doces que tem lá, né? Fazer escolhas mais assertivas, né? E quando você vai mudando a sua alimentação, você vai também se conhecendo, vai percebendo, né? A última Nutri que eu fiz o acompanhamento, eu fui para trabalhar uma coisa totalmente diferente. Falei, nossa, mas eu notei que a minha memória, minha disposição melhorou muito. Aí eu falei assim, nossa, então já foi bom, né? Mesmo assim que eu fui para trabalhar uma outra questão, né? Mas eu falei, não, mas de qualquer forma, eu acho que é importante a gente trabalhar também a nossa alimentação, né? Para quê? Para ajudar também a gente lidar também com as nossas emoções. Sim. Porque se você está ali indisposto, você está desanimado, como é que você vai ter ânimo para se autoconhecer? Né? Para lidar, né, de uma forma melhor com os níveis de ansiedade. E assim, então, uma coisa vai complementando a outra. E eu sou suspeita para falar porque eu adoro o tema, né? Mas eu sei que com a alimentação você
consegue melhorar seus hormônios, você consegue melhorar sua fertilidade, você consegue reduzir a sua ansiedade, você consegue, né, melhorar a questão da tua TPM, você consegue fazer tudo se você incluir os alimentos certos, né? E tudo isso dentro de estratégia. E cada estratégia, ela é individual. Então, às vezes, acaba não dando certo, né? Essas tentativas de dietas frustradas, né? Porque você não achou aquilo que é correto para você. Então, assim, queira o tratamento que é do outro para você. Tem coisas que dá certo para todo mundo? Sim, tem coisas que a gente aplica, né, para todo mundo. Mas tem pessoas, né, e tem histórias que são muito diferentes. E que às vezes a gente precisa tratar com um suplemento específico, com uma dieta específica para aquele caso daquela pessoa. Mas, no geral, nossa, é incrível, né, para você ver que eu sempre falo que os alimentos são a farmácia de Deus. Os chás, né, tudo aquilo que é natural. Porque a gente consegue praticamente tudo dali, né? É fonte de vida, é fonte de nutrição. Uma pena, hoje em dia a gente está mais com essa alimentação industrializada. Eu acredito que, né, isso é parte dos nossos danos também. A gente acaba ficando mais ansioso quando a gente já come um alimento açucarado, alimento que tem gordura, porque a gente vai treinando o nosso corpo a ter essa fonte de energia rápida, que esgota rápido também. Então, ter consciência que tudo a gente consegue corrigir. É só questão da gente querer. E a alimentação é um ponto fundamental para você produzir melhor, para você reduzir a sua ansiedade, para você lidar com o seu estresse, com a sua tensão. Uhum. Não, é fundamental, é muito bom. É o que eu te falei, é um complementando o outro. Não tem como passar, né, fazer esse trabalho se a gente não olhar. E realmente a nutrição, os alimentos, né, ajuda em inúmeras situações. Núbia, só pra gente, né, fechar, tem alguma coisa assim que você recomenda assim pro pessoal, né, que se sente muito ansioso, que eles possam fazer para melhorar essa questão, assim como primeiro tratamento, assim, identifiquei que eu sou uma pessoa ansiosa, o que que eu posso fazer para melhorar isso? É um pouco de tudo que a gente foi falando, né? Eu acho que falar, eu sou muito ansioso. Então, de maior ou menor grau, todo mundo é um pouco, né? Mas é trabalhar no sentido que de identificar de onde é que ela vem, né? Para você ir sabendo lidar de uma forma melhor com ela. Agora, as técnicas, os recursos, tem inúmeras técnicas, né? Esses dias atrás, eu e uma amiga minha psicóloga, nós fizemos um grupo de desafio de 7 dias, né? Com recursos para lidar com a ansiedade, né? Então, trabalhar a respiração, né? Esse momento, como a gente falou, né? De estar focado, estar presente com as nossas funções de contato, né? Quantas vezes, às vezes você faz uma caminhada, você nem se depara como que está o tempo, como que tá as pessoas, às vezes, que tá ali, que caminham, às vezes, no mesmo dia, no mesmo horário, assim, quase sempre você vê as pessoas, mas nem se para, né? Nem para falar um bom dia, né? Para olhar nas pessoas, né? O ouvir, né? Utilizar dos recursos também dessa parte principal, primária, né? Então, vou fazer uma alimentação, né? Presta atenção o que, que você está comendo, como que você chega à mesa, né? Como é que eu chego? Eu chego mais ansiosa, agitada, né? Cansada, triste, né? Aí você vai perceber como eu tô triste, como que eu como? Eu como mais, eu como menos, né? Essa autopercepção, né? Alivia também o nível de ansiedade, porque você tendo essa clareza, esses conhecimentos, você vai ver o processo de uma forma mais ampla e não tão reduzida e tão restrita. Não, eu tô triste, então deixa eu comer aqui que já vai melhorar. Né? Você reduz, você não olha para o processo todo. Né? Então, por exemplo, um banho, né? Um banho mais relaxante, uma massagem, estar com as pessoas que você ama, que você gosta, conversar com as pessoas. Às vezes a rede social pode te ajudar, às vezes não, porque às vezes você olha ali e fica a tal da comparação. Então, você trabalhar coisas que cada um vai se identificando, porque cada um é único, singular. Então, o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você. Mas aí é de você ir percebendo. Ir para o salão, se cuidar, ficar com a criança, brincar com seu pet. Né? São coisas que fazem mexer com as suas plantas, né? Quem tem planta, quem gosta de plantas, fazer um chazinho, né? Como você falou aí dos chás, né?
Então, são coisas que às vezes você imagina que não, mas que tem excelentes resultados para aliviar um pouco, né? Que na realidade não é para acabar a ansiedade. E ela também não é para ser nossa inimiga. Não, ela é para ser nossa parceira, nossa companheira, para nos ajudar, para nos impulsionar, né? E uma pergunta que eu gosto muito é de a gente fazer: essa ansiedade, a ansiedade que eu estou sentindo, é uma ansiedade que vale a pena? Né? Porque se vale a pena, então beleza, então eu vou trabalhar no quais os recursos, quais as estratégias que eu posso ter para lidar com ela. Né? Mas tem muito, ouvir uma boa música, né? Deixa eu ver o que mais que tem. Ler um livro que você gosta, né? Se desligar um pouco também, às vezes você está muito conectado fora e desconectado de dentro. Então, esse momento também coisas assim que a gente vai trabalhando e vai percebendo que você vai entrando no equilíbrio, né? Aí vai, né? Então, assentando essa respiração, assentando tudo isso. Eu li um livro bem legal que se chama, né, O Poder do Agora. E quando eu li esse livro, Ótimo. então eu fiquei pensando, meu Deus, né, eu preciso focar mais no tempo presente, porque eu sou também essa lá na frente, né? E aí o livro te dá exercícios para você, né, focar no agora. Então, assim, focar no agora. E aí, alguns casos que eu vejo, assim, também de paciente, gente que já acorda ansiosa. E aí eu coloco algumas estratégias, como, por exemplo, você fazer um shot de limão ali, como, né, ter esse autocuidado, começar o dia com atitude saudável, inserir alguns chás que promovem, né, esses hormônios do relaxamento, que é o GABA, principalmente. Então, a gente tem ali a erva cidreira, a gente tem a passiflora, a gente tem a camomila que ajudam. Então, se você é uma pessoa que já acorda ansiosa, você já pode incluir essas estratégias no começo do dia. E se você também é aquela pessoa que fica ansiosa à noite, você tem que começar já pensando nas estratégias ao longo do dia para que essa ansiedade ela não bata, porque também tem gente, né, que tem a ansiedade ali quando chega em casa. Mais importante, que nem a Núbia falou, é tratar a raiz do problema. Fazer atividade física, liberar endorfina, é importantíssimo para reduzir a ansiedade. Nem que seja de começo uma caminhada, né, uma corrida no parque, mas faça alguma coisa, não deixe de fazer. Porque aí você tá ansioso, vai pegar o celular, vai pedir comida, vai ficar mais ansioso e vai virar esse ciclo vicioso. Então, assim, prestar atenção no que você come, né? No quanto a comida ela pode ser legal, ela pode ser agradável, testar novas receitas, né, Núbia? Porque às vezes a gente fala que a gente não gosta de um determinado alimento, mas a gente pode, né, fazer várias receitas com o mesmo alimento para provar, né? Para o paladar aceitar aquilo. Alguns suplementos específicos, como eu falei, né? A gente tem o magnésio, a gente tem que entender, né, toda a base para daí, né, passar alguma suplementação. Mas tem algumas coisas que a gente pode incluir no dia a dia que ajudam muito e que são atitudes fáceis. Então, às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, não tenho aquilo. Pô, a gente tá listando aqui várias coisas que você pode fazer no seu dia a dia, principalmente dormir melhor, que é importante também para a ansiedade, ter um sono de qualidade, ajuste do ciclo circadiano, entrar em contato com a natureza, com o sol. Isso é importante para o corpo, é fisiológico, né? As pessoas elas ficam trabalhando o dia inteiro fechado, não tem sol, não tem vitamina D. Vitamina D também é importante nessa ansiedade. Então, assim, a gente precisa entender que são um conjunto de estratégias. Mas quando a gente entende a importância delas e começa a fazer mesmo não gostando, mesmo não sendo agradável, a gente tem um resultado eficaz. E é o mais fácil, né, Cris? É por onde a gente começa, né? Pelo pensamento, sentimento, ação, pelo comportamento, pelas ações. Então, é a partir disso, aí você vai começando a se sentir bem, aí pode ir trabalhando. Né? Porque às vezes mudar um pensamento, algo que está ali enraizado, que você já passou, exige um pouco mais, mas um comportamento é bem mais fácil. Então, esse primeiro passo, né, que a gente falou hoje, pode ser uma mudança que vocês se estabelecerem a partir de hoje, a partir de agora, né? Então, hoje eu vou fazer um chazinho antes de dormir, né? Hoje eu vou fazer 5 minutinhos de meditação. Né? E meditação, né? Pode ser, tem tantos tipos de meditação. Eu comecei a fazer guiada, você coloca o fone ali, escuta a pessoa falar, controlar a sua respiração. Então, guiada, né? Tem tantos. Então, assim, é um momento que você faz assim, peraí, deixa eu ver. Aí pode ser que o primeiro dia você estranhe, ache uma sensação de estranhamento, mas e depois você começa, 1, 2, aí você vai sentindo esse bem-estar, né?
que vai aliviando esse nível de ansiedade. Sim, né? E até né, só pra gente fechar. Imagina, você começa a fazer 15 minutos de academia, beber 2 litros de água, né? Tomar o chá. Se a gente for contabilizar isso lá no final do ano, se você começar agora, né? Fazer isso um ano, vai ser muita coisa. Então, às vezes, parece um pequeno hábito que você, só. Será que é isso que elas estão falando? Só Só beber, isso, né? É. só ir pra academia um pouco. Mas quando a gente contabiliza lá no final a conta, sai bastante. Então não pensa só no hoje, né? Que nem o ansioso pensa. Mas pensa lá, lá a longo prazo. O quanto isso vai ser positivo na sua vida e que com um pouquinho de lá no final a gente constrói e tá gigante, né? Às vezes é 1 quilo ali, 2 quilos, 3 quilos. Quando você vê, você já perdeu todos os quilos sem nem perceber. Então não se cobre durante esse processo, porque ele vai acontecer, né? Basta você querer. É. Deu o primeiro passo, né? Bem importante. Nube, obrigada, tá? Por ter aceitado o convite. A gente faz outras lives com toda certeza, porque a gente tem bastante coisa para Vamos. falar. Tem conteúdo demais. Mas foi. Não, foi ótimo, adorei estar aqui, né, com vocês, tudo, foi muito bom. E depois a gente combina mais temas aí, tem muita coisa que eu acho que é importante a gente poder falar, transmitir esses conhecimentos e proporcionar, né, uma mudança de vida, uma mudança comportamental, para que possamos viver melhor, Sim, sim, isso é com mais importante. presença, com mais harmonia, né, Mais com mais saúde. bem-estar, mais saudável, Uhum. Sim, tá obrigada. bom? Parabéns pelo Obrigada eu, viu? live. A gente combina outras lives, então eu vou deixar salva no perfil essa live para quem não conseguiu ver, né, e quiser ver depois. E se você achar que você precisa compartilhar esse conteúdo com alguém, envia, porque aqui tem bastante informação legal, gratuita, né? Então envia também essa live para aquele seu amigo, para aquele seu colega que é ansioso e que quer melhorar de vida, né? Então, conhecimento é sempre bom, quanto mais a gente vai aprendendo, melhor a gente vai ficando. Isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Foi ótimo. Obrigada, meu povo. Boa noite, tá? Ótima noite para vocês.